insegurança, mudanças rápidas de humor, explosões de raiva, impulsividade. Todas essas são características do transtorno da personalidade borderline. Mas o que de fato é esse transtorno? Por que ele é assim? Como ele acontece? Na verdade, borderline é um termo bem ruim e ultrapassado. Ele surgiu lá da psicanálise e eles categorizavam as pessoas que não se encaixavam nem como neuróticas e nem como psicóticas e também não respondiam ao tratamento psicanalítico. Então, sabendo disso, a gente pode ver que é um diagnóstico bem complexo. Então, foi necessário desenvolver novas formas de enxergar esse transtorno e, consequentemente, novos tratamentos também. Se eu fosse resumir borderline em 2 palavras, seria desregulação emocional. Inclusive, tem um debate sobre isso, sobre trocar transtorno da personalidade borderline por transtorno da desregulação emocional, porque essas pessoas sofrem com essa desregulação de maneira generalizada. Ela afeta o comportamento, as emoções, a cognição, a vida da pessoa como um todo. E só para contextualizar, desregulação emocional é a incapacidade, apesar dos melhores esforços, de regular gatilhos emocionais, experiências, ações, expressões faciais em condições normativas. Inclusive, Fernando Pessoa descreve isso perfeitamente. Tem um texto em que ele diz: amei e odiei como toda gente, mas para toda gente isso foi normal e instintivo. Para mim sempre foi a exceção, o choque, a válvula, o espasmo. Não sei se a vida é pouca ou demais para mim. Não sei se sinto de mais ou de menos. Seja como for, a vida, de tão interessante que é a todos os momentos, a vida chega a doer. Que coisa linda, né? Para mim, Fernando Pessoa é o melhor em descrever as condições humanas. E essa desregulação emocional surge pelo que a terapia comportamental dialética, a DBT, chama de teoria biosocial do funcionamento da personalidade. A teoria biosocial explica como os sintomas surgiram e como eles se mantêm ao longo da vida. O bio significa que a sensibilidade emocional, essa vulnerabilidade emocional, ela é inata, é herdada, ela nasce com a gente. E se você for reparar, todos nós sentimos diversas coisas de maneira diferente. Eu, por exemplo, eu tenho a visão e a audição muito sensíveis. Para mim é muito difícil ficar num lugar muito barulhento, com muitas luzes, principalmente se essas luzes dançam, né, se mexem. É muito difícil tolerar barulhos muito altos, luzes muito fortes. Então, ir para um show, ir para uma boate é bem desconfortável para mim. E isso também vale para as nossas emoções. Nós somos mais ou menos sensíveis emocionalmente e isso faz parte da nossa genética. E a princípio, isso não tem problema nenhum. Isso só é um problema quando essa sensibilidade, quando essa vulnerabilidade biológica se mistura com um ambiente que a pessoa não se encaixa, chamado de ambiente invalidante. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe o Alok, o DJ? Famosão. Os pais dele também são DJs. Tem uma entrevista que, se não me engano, foi na Tata Werneck que ele conta isso. Os pais dele também são DJs. E desde criança, ele acompanha os pais nas festas, raves, boates, o que for, que os pais faziam música e ele acompanhava. E ele gostava. Mas agora imagina se ele tem a mesma condição que eu, de ser mais sensível aos sons e às luzes. Nossa, ia ser o inferno para ele. Esse ambiente ia ser muito invalidante, porque ele não se encaixa. Ele é mais sensível, ele sente mais. As luzes e os sons chegam diferentes para ele. Agora imagina como ele deveria se sentir, como os pais dele também deveriam se sentir, se ele fosse assim. Então, vocês podem perceber que o ambiente invalidante ele não é necessariamente abusivo, abusos físicos ou emocionais. Às vezes a pessoa não se encaixa naquele modelo de família ou no ambiente que ela vive normalmente. E ele se torna invalidante por conta dessa sensibilidade também. E todo mundo já passou por uma invalidação. Eu tenho 100% de certeza que todo mundo aqui já ouviu quando era criança. Para de chorar, menina bonita não chora, engole o choro, ou até pior, agora eu vou te dar um motivo para chorar. São formas de invalidação, mas eu não nasci com essa vulnerabilidade emocional.
Agora, quem nasce com essa vulnerabilidade emocional, isso chega diferente. Porque o que acontece? Quando os pais falam isso pra gente, não que seja por mal, às vezes ver um filho chorando dói nos pais também. E eles querem estancar aquela dor a qualquer custo. Mas o que isso comunica para a criança? Você não pode chorar e ponto. Você não ensina para a criança o que fazer com aquela emoção que está tão intensa que provocou um choro. Vocês entendem? Então, na verdade, as pessoas com personalidade borderline, elas são pouco hábeis para lidar com essas emoções intensas. Elas já sentem de uma maneira mais aflorada. Elas já viveram em um ambiente que favoreceu essa maneira mais aflorada de sentir, que não explicou como lidar com esses sentimentos mais intensos. Então, elas não sabem o que fazer frente a algumas situações. Então, quando você associa essa vulnerabilidade emocional com um ambiente invalidante, está pronto o sorvetinho, que é a desregulação emocional generalizada, pervasiva. E é muito importante falar que a teoria biosocial não visa achar um culpado. A gente ama achar o culpado das coisas, mas ela não visa achar um culpado. As pessoas com borderline não são culpadas por serem assim, e o ambiente invalidante muitas vezes também não é culpado. Esse ambiente invalidante tende a aumentar e a manter a vulnerabilidade emocional ao longo da vida. E por conta disso, alguns padrões comportamentais para lidar com essas emoções intensas começam a surgir, como autolesão, abuso de substâncias, sentimentos de vazio, porque essa vulnerabilidade traz uma alta reatividade ao ambiente, uma alta sensibilidade aos estímulos e um retorno muito lento ao basal também. E o foco da terapia é justamente identificar e quebrar esses padrões que foram úteis em algum momento, mas agora trazem muito prejuízo. E assim, a gente tem uma descrição sobre o transtorno de personalidade borderline no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM, que hoje a gente está no 5TR, do texto revisado, mas eu acho a definição da DBT muito mais simples. E ela separa em 5 tipos de desregulação, que é a emocional, a comportamental, a interpessoal, a do self e a cognitiva. A desregulação emocional, ela traz uma instabilidade mais acentuada do humor. Imagina, a gente precisa do nosso humor para fazer qualquer coisa. Quando a gente está triste, não é mais difícil fazer as coisas que a gente tem que fazer? Agora, imagina uma pessoa que tem uma sensibilidade aumentada e uma instabilidade no humor. Como é que ela vai viver? Então, isso traz disforia, raiva intensa, dificuldade de regular essa raiva e outras emoções também. Isso não acontece só com emoções ruins, isso também acontece com emoções boas. Então, até emoções muito boas podem ser desconfortáveis por conta dessa intensidade. Na desregulação comportamental, a gente tem uma impulsividade em pelo menos 2 áreas da vida, que pode ser gastos em excesso, sexo imprudente, abuso de substâncias, direção irresponsável, compulsão alimentar. E também pode acontecer comportamentos ou ameaças ou ideação suicida, comportamento autolesivo, que não se fala automutilação, se fala autolesão. E ela não precisa necessariamente ter intenção suicida, então existe o que a gente chama de CASES, que é comportamento autolesivo sem intenção suicida. Já na desregulação cognitiva, a gente tem ideação paranoide transitória por conta do estresse muito elevado, uma rigidez cognitiva, pensamento dicotômico, que a gente chama de pensamento tudo ou nada, né? 8 ou 80. Então, ou eu sou tudo na vida daquela pessoa, ou eu sou uma inútil, sabe? Não existe o meio termo. Já na desregulação interpessoal, a gente tem esforços desesperados para evitar o abandono, e esse abandono pode ser real ou imaginado. Real, por exemplo, a pessoa está sendo muito clara. Vamos supor, meu namorado chega para mim e fala: eu quero terminar com você. Isso é um abandono real. Ele está comunicando que ele vai embora. E o imaginado pode ser: meu namorado demorou 1 hora para me responder, e eu já começo a pensar: ele não me quer, eu sou uma chata, eu sou uma inútil, eu não sirvo para nada, ele vai terminar comigo. Não tem evidência nenhuma de que ele vai fazer isso. Então, é um abandono imaginado. E por conta disso também a gente tem um padrão de relacionamento muito instável. Então, a pessoa
passa a ser ou hipervalorizada ou desvalorizada. Então, quando ela faz alguma coisa legal, ela é a melhor pessoa do mundo. E se ela vacila, isso que ela é a pior pessoa do mundo. E por último, na desregulação do self, a gente tem perturbação da identidade, instabilidade da autoimagem. Então, é muito comum ter como comorbidade transtornos alimentares, como bulimia, anorexia, compulsão alimentar, por conta dessa instabilidade da imagem, da percepção de si. E a gente também tem sentimentos crônicos de vazio. Imagina, a pessoa está o tempo todo tentando fugir dessas emoções muito intensas. Ela não sabe lidar com essas emoções muito intensas, não foi ensinado para ela. Então, ela acaba sobrevivendo. A meta maior é sobreviver o dia de hoje. Como você vai ter metas futuras, objetivos, valores bem definidos, se você tem que focar em sobreviver o dia de hoje? Fica muito difícil, né? Então, há esse sentimento crônico de vazio. E existe um estigma muito forte de que pessoas com personalidade borderline são manipuladoras. Mas eu acho que depois dessa explicação deu para entender que elas não são manipuladoras. Na verdade, elas são pouco hábeis para comunicar os desejos e as necessidades delas. Elas nunca aprenderam a fazer isso. Então, em algumas situações, a pessoa pode até se sentir manipulada, mas isso não significa que foi a intenção da pessoa manipular. Ela só não sabe o que fazer. Imagina você viver nesse turbilhão de emoções, tá o tempo todo no olho do furacão. É bem difícil, não é? E chegou a parte chata de falar: se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem like no vídeo, essas coisas que todo mundo fala. Mas se vocês gostaram, escrevam aqui nos comentários ideias de vídeos futuros. E se vocês quiserem acompanhar mais sobre DBT e sobre transtorno da personalidade borderline, é só me seguir no Instagram, que o link tá aqui na bio, tá bom? Por hoje é isso.